Você já parou de verdade para olhar para dentro e perceber que talvez nada tenha um sentido intrínseco? Eu não falo de um dia ruim, de uma fase difícil ou daquela tristeza passageira. Eu tô falando de encarar o vazio, esse buraco silencioso que existe por trás de todas as coisas. Aquela pergunta que você evita se fazer porque sabe que se você se aprofundar demais, pode não gostar da resposta. O Nietzsche já alertava: quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um. E o monstro aqui não tem garras nem presas. Ele está no fundo da sua mente, esperando o momento em que você ousa perguntar: e se nada disso tiver um sentido real? Agora, o que é encarar o vazio? Bom, chamo de vazio essa sensação que bate quando você percebe que muito do que você persegue, como status, metas, padrões sociais, é completamente arbitrário. Que aquilo que te disseram ser o certo talvez seja só uma invenção coletiva para dar ordem ao caos. Que o universo, esse palco infinito, talvez seja indiferente aos seus desejos, aos seus dramas, à sua urgência. Mas encarar o vazio vai além de uma ideia abstrata. É um golpe visceral. É o momento em que as máscaras caem, em que você olha para tudo que construiu e sente um frio no estômago. Foi para isso que eu gastei minha vida? Então, você acaba percebendo que talvez você tenha corrido por anos atrás de algo que nunca existiu de fato. E o que dói não é só a ausência de um propósito maior. É a sensação de ter sido enganado. Enganado pela narrativa de que bastava seguir as regras, acumular conquistas, marcar caixinhas. Quando finalmente chega lá, você descobre que o castelo que você construiu era de areia. Então, pense na última vez que você realizou algo que acreditava ser definitivo, um sonho, uma meta, um cheguei lá. Lembra da euforia que você sentiu naquele momento? Agora lembra do silêncio que veio depois. Aquela pergunta incômoda que aparece sempre que as luzes de celebração se apagam. E agora? Esse e agora é o vazio se apresentando. Ele não grita, ele sussurra. Ele espera pacientemente até que você esteja sozinho. É como estar em um quarto escuro, sem barulho, sem distrações e sentir que tudo o que resta é você e uma verdade crua. Nada garante que tudo isso tenha um sentido maior. E é nesse ponto que muitos desmoronam. Não porque o vazio existe, mas porque nunca aprenderam a olhá-lo de frente. E por isso, agora eu vou falar do perigo do abismo, de acordo com Nietzsche e psicologia. Bom, aqui está o problema. Quando mais você olha para o nada, mais ele olha de volta, certo? Nietzsche sabia disso e a psicologia moderna também confirma. O risco não está apenas em reconhecer o vazio, mas em deixar que ele se torne tudo o que você vê. No começo é inocente, você se permite questionar: por que faço o que faço? Para quem vivo? O que realmente importa? Parece libertador, quase iluminado, mas sem perceber, cada resposta que encontra é corroída por uma pergunta ainda mais profunda. Até que chega um momento em que você não encontra mais chão. E é assim que o niilismo te captura lentamente, silenciosamente, até que um dia você acorda e tudo parece sem cor. O café da manhã não tem gosto, as conversas parecem automáticas, as metas que antes te empolgavam agora te soam ridículas. Você olha para o futuro e ele não passa de uma linha cinza interminável. Então vem os pensamentos traiçoeiros. Se nada tem sentido, por que tentar? Por que levantar amanhã? Por que amar, criar, construir, lutar? O abismo não precisa te destruir com violência. Ele te corrói por dentro, até que agir parece inútil. A psicologia chama isso de paralisia existencial, quando o excesso de reflexão se transforma em inércia. E a neurociência explica: nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência que precisa de direção.
Propósito não é um luxo filosófico, é uma necessidade biológica. Estudos mostram que pessoas que sentem ter um motivo para viver são mais resilientes, têm menos risco de depressão e vivem mais. Sem propósito, o sistema colapsa. E o Nietzsche alertou: se você olhar por muito tempo para o abismo olha de volta para você. E ele não falava de monstros lá fora, mas no perigo dentro de nós, do ponto onde a consciência sem um contrapeso se transforma em autodestruição. O abismo é real, e se você se perder nele, ele não apenas te paralisa, ele devora a sua vontade de viver. Agora, o outro lado, como usar o vazio ao seu favor? Aqui está a virada que eu gostaria de dizer, e talvez a única saída. Não fuja do vazio, use-o. A maioria das pessoas passa a vida tentando tapar o buraco com distrações. Trabalho em excesso, consumo, relacionamentos que preenchem por um tempo e depois desmoronam. Fogem do silêncio porque tem medo do que podem encontrar nele, mas o vazio não desaparece só porque você fechou os olhos, ele só cresce nas sombras. A diferença acontece quando você para de lutar contra ele e começa a encará-lo com frieza. Talvez não exista um sentido dado. Talvez ninguém vá me dizer por que estou aqui, e talvez isso não seja um problema, mas uma oportunidade. E é isso que muda tudo. Entender que a ausência de um sentido maior não te condena, te liberta. Se não existe um manual universal, então você tem a chance de escrever o seu. Se não há um destino final imposto, então qualquer caminho pode ser o certo, desde que seja o seu. O caos deixa de ser inimigo e se torna matéria-prima. A vida, em sua indiferença, te dá uma tela em branco, e uma tela em branco é assustadora apenas para quem espera instruções, porque para quem decide criar, ela é poder absoluto. E esse é o ponto da antifragilidade. Não apenas suportar o impacto do vazio, mas crescer com ele. Deixar que a ausência de garantias te torne mais ousado, mais livre. Quando você entende que nada é seguro, descobre que tudo é possível. Então, algo quase mágico acontece. Quando você encara o nada e diz, ok, se nada me obriga a ser, eu escolho ser do meu jeito, você muda a estrutura do jogo. Você deixa de ser vítima das circunstâncias, do acaso, da busca desesperada por aprovação, da culpa suposta do mundo. Você vira o autor, o criador. O vazio continua lá, mas agora ele trabalha para você. E para finalizar, o vazio sempre vai estar lá. Silencioso, implacável, às vezes assustador, mas a pergunta que fica é: você vai ser engolido por ele ou vai olhar de volta e dizer, eu decido o que isso significa? A vida nunca vai te dar respostas prontas e talvez essa seja o maior presente disfarçado de maldição, porque quando você para de esperar um sentido imposto, começa a viver com um sentido escolhido, e isso muda tudo.